Por que não devemos nem podemos errar em 2026? Nós não podemos errar. Não devemos errar. Eu quero explicar por que eu fiz esse título. Por que não devemos nem podemos errar em 2026? Quando eu digo não devemos, eu estou sendo enfático. Eu estou dizendo não devemos errar de jeito nenhum. Quando eu digo nem podemos, é porque quando você diz não pode, alguém diz, mas pode, não é? Contrariar, quebrar a lei, quebrar a regra. Mas quando a gente diz não devemos, é uma coisa imperiosa, a gente não deve de jeito nenhum. E aí eu digo o seguinte, Penedo tem que resgatar a cadeira de Hélio Lopes, Alcides Andrade e Moacir, para o município se inscrever novamente entre as cidades mais importantes de Alagoas. Uma realidade é clara e pode se constatar pelos fatos narrados. Os penedenses não podem nem devem errar nas eleições de 2026 pelo atraso que Penedo sofreu ao perder as cadeiras de Hélio Lopes, Alcides Andrade e Moacir Andrade na Assembleia Legislativa do Estado, Alé, há exatos 39 anos passados. Em 1982, aqui está errado, faltou 8, Dr. Alcides Andrade foi para o sacrifício como candidato a prefeito contra Tancredo Pereira para, naquela época, os votos de Penedo serem contabilizados para Moacir Andrade, então candidato a deputado estadual. O voto era vinculado, portanto, somente seriam contados e válidos os votos nos municípios que estivessem com os diretórios do MDB em atividade, ou seja, ter candidato a vereador, prefeito, vice-prefeito para validar a votação de todos os outros cargos. Moacir foi eleito, sendo deputado de 1983 a 1986, de onde saiu candidato a vice-governador na chapa de Fernando Collor, chapa puro sangue do MDB. Olhando-se o avanço de Coruripe e Arapiraca, que garantiram cadeiras na Alé, nota-se que, nesse lapso temporal, Penedo regrediu. E essas duas cidades cresceram a passos largos. E uma cidade do porte de Penedo, com sua história e cultura, não pode ficar à mercê das migalhas de governantes que, por obrigação, têm que obedecer à ordem natural da política, que quem tem deputado pode mais. Destarte em 2026, os penedenses devem ter a consciência limpa e livre para fazer retornar para Penedo uma cadeira de deputado estadual, para assim mantermos a cidade dos sobrados, das ruas estreitas e largas avenidas, se desenvolvendo como sempre foi. Como sempre foi. E para tanto, só depende de nós. Então essa matéria, ela tem um apelo, e eu sei que tem um forte apelo, ao pedir que a população pense, analise. Penedo não pode mais ficar sem um representante na Assembleia Legislativa. Um deputado, quando chega em palácio, ele não bate a porta para entrar. Ele pega a fechadura, seja lá o que for, empurra a porta e adentra ao salão de despachos do governador. Seja o gabinete, seja a sala de reunião, mas ele é deputado. E eu me lembro de fatos assim que destoavam daquilo que eu imaginava à época, 40 anos atrás, quando eu ouvia um deputado virar para um governador e dizer: governador, eu sou deputado, o senhor tem que me ouvir. Eu falo pelo povo, o povo que me elegeu. E às vezes o povo que votou em Vossa Excelência. Já ouvi deputado fazer isso. E o governador ter que frear, parar e ficar de olhos, não é, vidrados olhando para o deputado. Porque um deputado é uma representação de uma região e de um povo. Penedo tem mais de 42 mil eleitores. Penedo não pode ficar sem deputado. À mercê de quê? De ir pedir com a cuia na mão? Olha, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Não. Penedo tem que ir, como sempre foi, de forma muito reta, ereta, olhar para o governador e dizer:
Penedo precisa disso e o senhor tem prazo para resolver. Eu sei que essa linguagem na política é muito dura, mas assim sempre foi quando Penedo tinha deputado. Quando Penedo tinha deputado, chegava a Penedo as coisas que todo mundo está aí para comprovar. A sua aval, a rodoviária, né? Eu estou falando de tempos lá de 1950. O Colégio Estadual Comendador José Peixoto, que era Escola Normal Rural de Penedo, lá na antiga emissora Rio São Francisco. Veja o aporte que Penedo tinha para chegar lá em Maceió e falar com o governador tete a tete. Penedo sempre teve uma coisa a seu favor: governadores amigos. Divaldo Suruagi, amigo de Raimundo Marinho. Divaldo Suruagi, amigo pessoal também de Hélio Lopes. Para quem não sabe, eu acompanhava a política desde minha tenra idade. A menor idade, 11 anos, 12 anos, eu já andava atrás de comício, porque eu ouvia aqueles discursos e me emocionava, me chamava a atenção. Então, eu ouvi muitas vezes, até em reuniões, governador falando com o prefeito de Penedo, como se amigos próximos, talvez irmãos fossem. Quem duvida da amizade de Divaldo Suruagi com Raimundo Marinho? Até que houve o fatídico acidente e dali por diante algumas pessoas passaram a dizer que Divaldo Suruagi esqueceu Raimundo Marinho. Eu diria que, de certa forma, sim, porque ele não veio mais a Penedo, como ele vinha constantemente a visitar o prefeito Raimundo Marinho. Certa feita ele veio a Penedo e o prefeito de Penedo era Alcides dos Santos Andrade. E ele foi à casa de doutor Alcides e disseram, ele está na prefeitura. Ele foi à sede da prefeitura, como governador do estado, cumprimentou o prefeito de Penedo e disse, vou à residência de Raimundo Marinho almoçar com ele. Vejam os senhores tamanho laço de aproximação. Penedo nunca teve em suas terras limítrofes um governador vindo para o aniversário da neta do prefeito. Mas Divaldo Suruagi veio para Penedo para o aniversário de 1 ano da neta de Dr. Raimundo, que aconteceu ali no antigo Clube dos 30. Veja o tamanho que Penedo tinha e o que o Penedo era. E não a Penedo dos últimos 40 anos, migalhando, andando atrás de Stalin com milho jogado à galinha, porque não tinha uma relação tão proximal quanto tinha com Suruagi, Guilherme Palmeira, Raimundo Marinho e Hélio Lopes. Depois nós tivemos outros prefeitos. E até que se diziam amigos do prefeito de Penedo. Tão amigo que, me permitam dizer, fez um apelo ao prefeito da época, Alexandre Toledo, dizendo que saia, renuncie, que você que será candidato na minha chapa a vice-governador. E Penedo poderia ter tido naquela oportunidade a segunda chance de um vice-governador no estado das Alagoas. E o que foi que aconteceu? Alexandre Toledo renunciou à prefeitura de Penedo, sou testemunha ocular, Jorginho Seixas, Fábio do Conexão, né? Fábio Andrei, Gel. A imprensa de Penedo foi chamada, foi convocada. E eu posso dizer, porque está vivo quem foi à minha residência, à minha casa, me chamar e disse, o Alexandre vai renunciar, mas disse que só aparece para renunciar depois que você estiver na casa dele. A imprensa está lá, mas ele disse que só fala depois que você chegar. Isso me foi dito por Eduardo Costa, o Eduardinho, meu primo, que foi quem foi à minha casa dar o recado. Se foi mentira, foi dele, e eu não acredito que ele é mentiroso, não. E quando eu cheguei, que postei uma máquina para filmar aquela que seria a notícia, né, mais espetacular que Penedo teria naquele momento, espetacular porque era um termo de renúncia nunca acontecido antes, e Alexandre realmente estava em quarto da sua residência, se dirigiu à mesa, sentou e começou a falar e a explicar, até transmitido pela emissora, né, ao vivo, e fez o ato de renúncia. E quando esperava ser o candidato a vice-governador do que se dizia seu amigo e irmão, Teotônio Vilela, filho, para ele sobrou a vaga de candidato a deputado federal, e eu estava lá, no Centro de Convenções Ruth Cardoso. Quando ele passava e virava para mim, ele tinha reservado uma sala para eu ficar escrevendo com o notebook e, à época, com o modem, para a internet funcionar a contento.
e ele passava por mim ao lado de Ivana e parou e disse: não escreva uma palavra. Eu disse: já sei, não é vice. E lá ele se apresentou no palco do teatro, do Centro de Convenções Ruth Cardoso, que aquilo foi um teatro, uma peça teatral. E ele subiu ao palco como candidato a deputado federal, sendo, naquele momento, despojado do cargo por Tomás Nonô, que com força política maior, Cícero Almeida, prefeito de Maceió, Benedito de Lira, e encaminhou Tomás Nonô como vice. E Alexandre desceu para a escala de deputado federal. Essa amizade, para mim, ela é torta. Depois nós tivemos prefeito de Penedo que dizia que tinha um amigo governador e que esse tal governador não fez essas coisas todas por Penedo, não. Porque por Penedo, quem mais fez até hoje, e aí eu estou falando com a propriedade de ter vivido cada momento, foi Guilherme Palmeira, foi Divaldo Suruagi, foi Moacir Andrade e agora, por último, Renan Filho e Paulo Dantas. Os demais, eu digo, diante de qualquer um deles, recolham-se às suas insignificâncias de não terem feito por Penedo o quanto Penedo fazia por vocês. Digo a qualquer um, porque Penedo derramava votos para esses candidatos a governadores apoiados pelos prefeitos de Penedo. Isso, não vou citar nomes, mas está identificado, plenamente identificado, que os dois que diziam ter amigos, irmãos, como prefeito de Penedo, não fizeram tanto quanto Penedo fez por eles. Portanto, Penedo precisa de ter um deputado estadual, para não ir, como várias vezes foi Zé Alves, ex-prefeito de Penedo, a falar com Geraldo Bulhões e chegar em Maceió, Eduardo, meu amigo Júlio César, meu ouvinte, meu internauta, chegar em Maceió por volta de 11 horas da manhã, se dirigir ao Palácio dos Martírios naquela época e lá esperar até meia-noite para ser recebido pelo governador. Eu estou falando porque uma vez a gente ficou lá, Zé Alves me levava como companhia e lá eu fiquei olhando e disse: caramba, Penedo desceu de degrau. E não foi pouco. Então, para que Penedo não passe por esses tipos de vexames, nós temos que fazer exatamente. Nós não devemos nem podemos errar em 2026.